Olá pessoal, nesta aula nós vamos falar um pouquinho do estudo do sinal da função quadrática e abre os precedentes para a gente poder estudar as inequações quadráticas. Então, o que a gente vai iniciar? Para a gente começar com o estudo do sinal da função, eu vou falar para a gente, nós temos que prestar atenção em alguns fatores. Esse lado esquerdo aqui eu vou colocar o primeiro fator que a gente vai prestar atenção. Quando o a da função é positivo, quer dizer, a gente tem uma função crescente. E aqui, quando o a da função é negativo, quando nós temos uma função decrescente. Atrelado a isso, quando esse a é negativo, a gente vai verificar justamente quando o delta é um número maior que zero, quando o delta é positivo, quando o delta é igual a zero e quando o delta é um número negativo, é menor que zero. A mesma coisa aqui, né? Atrelado a essa função decrescente, nós vamos investigar os casos onde o delta é um número positivo, onde delta é zero e onde delta é um número negativo. Então, essas duas nuances aqui, a gente vai pautar, né, o nosso estudo do sinal da função. Para isso, eu preparei aqui um gráfico aqui para a gente ter uma ideia melhor do que vai acontecer. A gente vai dar valores aqui, ó. A igual, vou começar a igual a 1, né? Na verdade, já está pronto. A igual a 1, B igual a 2, C igual a 3. E aí eu vou escrever aqui f de x igual a ax quadrado, bem aqui embaixo, né? Mais bx mais c, a gente tem a função aí, ó. Eu vou identificar o vértice dessa função, né? Eu vou identificar os elementos que estão x e o y do ponto vértice, né? Cujo y é o valor, nesse caso, mínimo da função, né? E vou identificar também um ponto aqui que a gente vai precisar dele, que é esse ponto C aqui, que é um ponto qualquer pertencente à função. Aí, a estratégia de usar ele é que ele seja esse ponto aqui que percorre aí toda a função, né? Então tá aqui. Nesse ponto C aqui, eu vou pedir para vocês prestarem atenção nos valores de x e y desse ponto. Eu vou colocar aí como ponto E e D os valores de x e y desse ponto C. Ó. Um está variando, ele está aumentando, está diminuindo e assim sucessivamente, né? Vou trazer essa função para o centro aqui. Então, essa aqui, né? Essa é uma função, primeiro, é uma função do A maior que zero. Então, nós estamos falando aqui do A maior que zero e nós estamos falando dessa primeira situação aqui, onde o delta é um número maior, delta é um número positivo, um número maior que zero. Então, nós estamos falando desse caso aqui. O porquê? Porque quando delta é um número maior que zero, é um número positivo, significa que a função vai cortar o eixo x aqui em 2 pontos. Eu vou até escrever aqui, ó, raiz do polinômio f. Aqui. Então, pegou essa sintaxe. Vou pegar aqui, raiz de quê? Raiz da função f na variável x. Então, para a gente verificar a raiz, nós vamos pegar o ponto de intersecção aqui, né? Ponto de intersecção entre dois objetos.
Vou clicar no eixo e na função, no gráfico da função, aqui está as duas raízes. Ó. Delta maior que zero significa que a função possui duas raízes. Então, é nesse tocante que a gente está falando. Se o delta maior que zero, a função possui duas raízes. Se a função possui duas raízes, ó, o que nós temos? Quando a gente tem valores de x para o lado de cá, ó, isso quer dizer a esquerda do primeiro zero da função, o y correspondente é um valor positivo. Ó. Então, ó, quanto mais para a esquerda, o y vai dando valores positivos. Vou diminuir o gráfico aqui para a gente verificar. Ó. Quanto mais à esquerda, mais vai dando valores positivos, vai indo para o infinito positivo de y. Aí, ó, quando o zero da função, o x vai chegando perto do zero da função, o valor de y vai diminuindo. Quando o valor de x é exatamente o zero da função, o valor de y está aqui, ó. É exatamente o zero. Quando o valor de x, né, diminui, está entre um zero e outro da função, o valor de y é negativo. Ó. Negativo, negativo, o valor de y está aqui, ó. Não se esqueça, não se esqueça. Até chegar aqui no zero da função de novo. Quando x é igual ao outro zero da função, o valor de y é zero. E aí, quando x é maior que o zero da função, o valor de y torna a ser positivo de novo. Então, a função adquire esse comportamento. Antes do zero da função, o valor de y é positivo. No zero da função, o valor de y é zero. Depois do zero da função, o valor de y é negativo. E depois, não, entre os dois zeros da função, o valor de y é negativo. E depois do último zero da função, o valor de y volta a ser positivo de novo. Né? Então, isso acontece, né, nesse caso que o a é maior que zero. E o delta, o delta é maior que zero. O delta é um valor positivo. Quando o delta é um valor negativo, o que acontece? Né? Vamos colocar aqui do jeito que estava. Quando o delta dá um valor zero. Quando o delta dá um valor zero, que é o segundo termo aqui, ó. Tá aqui, o segundo termo, quando o delta gera um valor zero. Então, quando o delta gera um valor zero, nós estamos nessa segunda aqui. Vamos olhar para o gráfico ali. Então, o delta vai gerar um valor zero agora. Aqui. Quando o delta dá um valor zero, a função ela só tem um zero da função. E esse zero da função é exatamente no ponto vértice. Ela só toca em um local, o eixo x, que é o zero ou a raiz da função. Nesse caso, o comportamento é a função antes desse zero da função, ela é sempre positiva, tá vendo? O y sempre positivo. No zero dessa função, o y é zero, e depois do zero da função, o y continua sendo positivo. Então, a função ela permanece positiva, ó, antes do zero da função. No zero da função, o y da função é zero. E depois, ó, quando o x assume valores depois do zero da função, a função volta a assumir valores positivos de novo. Vou falar da última aqui. Quando o delta agora vai gerar um número negativo. Quando o delta gera um número negativo, quer dizer, não existe raiz negativa, não existe zero da função. Existe gráfico, existe tudo. Só não existe o zero da função. Se não existe o zero da função, o que nós estamos falando? Que a função ela não toca o eixo de x. Ela está acima do eixo de x. No caso aqui, vou deixar aqui assim. Ela tem vértice, ela tem tudo, mas ela não tem intersecção com o eixo de x. Então, ó, para qualquer valor de x aqui, a função, ó, nunca, o y, né, correspondente ao y, é esse local do e aqui, ó, tá vendo? Nunca vai descer na parte negativa, sempre vai ser positiva, tá vendo? Sempre, sempre, sempre.
E isso a gente verifica, né? Tá no 1 agora quando o A é negativo. Quando A é um número negativo, aqui, né? Primeira coisa que a gente vai ver quando A é negativo, a função tem concavidade voltada para baixo, né? A função, ela vou colocar aqui a gente começa exatamente no -2 e exatamente no, acho que era 1 que estava aqui, não, 3, -3, está aí. Não, 3 positivo, então. Tá aí. Quando a função ela tem o A negativo, com cavidade voltada para baixo, nós vamos falar nesse primeiro momento quando esse delta aqui ele é um número positivo. Se ele tem um número positivo, significa que a função, independente se é com cavidade voltada para cima ou para baixo, tem duas raízes reais. Se ela tem duas raízes reais, ela tem dois pontos de intersecção com o eixo x, né? Então, ó, antes do primeiro zero da função, a função é negativa. Entre os dois zeros da função, o y aqui, ó, é positivo, tá vendo? No zero da função, o y é zero, nos dois zeros da função, o y é zero, e depois do zero da função, o y é negativo, ó. Olha ele aí, ó, negativo. Isso no caso do delta ser maior que zero. E no caso do delta ser igual a zero, né? Quando o delta é igual a zero, só tem uma raiz real. Então, em todos os casos aqui, ó, antes do zero da função, a função é negativa. No zero da função, a função é zero, o y é zero. E depois do zero da função, a função é negativa também. Tá vendo? E no último caso, quando o delta da função ele é um número negativo, quer dizer, em qualquer circunstância aqui, a função nunca vai subir na parte positiva, sempre vai ficar na parte negativa. Ó. Esse ezinho aqui, ó, nunca sobe para essa parte de cima aqui, ó, parte positiva de y. Então, para qualquer valor de x, a função sempre vai gerar valores negativos. Isso quer dizer justamente o seguinte, que a gente vai tentar sistematizar aqui agora, né? Para a gente sistematizar, nós vamos verificar o seguinte. Primeiro caso, se o delta é um número positivo, a função ela é assim, né? Ela corta o x em duas partes. Aqui a primeira e aqui a segunda, que são os dois zeros da função. Né? Aqui, para qualquer x tomado antes do zero da função, nessa região aqui, ó, aqui a função sempre vai estar na parte de cima de x, então aqui a função sempre vai ser positiva. No zero da função, exatamente nesses dois pontos aqui, ó, x1 e x2 da função, a função ela é negativa, que ela está na parte de baixo aqui, ó. E depois do zero da função, a função ela é positiva também, ó, que a gente mostrou lá com o auxílio do GeoGebra. Segundo fato é quando o delta é igual a zero. Quando o delta da função é igual a zero, o que nós temos? Nós temos um zero da função, um único zero da função. Quer dizer, a função só toca o eixo de x nesse local aqui. Então, o x1 vai estar no mesmo local que o x2. Eles são dois zeros reais iguais. Isso quer dizer que à esquerda do zero da função, a função é positiva. No zero da função, a função é zero, o y é zero. E à direita, a função também é positiva. O terceiro caso é quando o delta da função dá um número negativo. Então, o que nós temos quando o delta dá um número negativo?
a função não toca o eixo de x, não existe zero da função aqui no caso. Então, quer dizer, o vértice está bem aqui. Ó. Então, nesse caso aqui, quando A é maior que o zero, para qualquer valor de x aqui, a função sempre vai dar valores positivos. E nós temos aqui, né, o exemplo, né, a sistematização, quando nós temos a função decrescente. Né? Quando nós temos uma função decrescente, a primeira coisa, quando delta é maior que zero, vai ter duas raízes reais. Então, ó, o que nós temos? Nós temos que a função intercepta o eixo de x em dois locais. Aqui é o primeiro, né? E aqui é o segundo, né? Então, aqui é o x1 e esse aqui é o x2. Quando eu utilizo valores de x antes desse zero do primeiro zero da função, antes do x1 aqui, ó, o y aqui está na parte de baixo de x. Então, aqui a função é negativa. Entre os dois zeros, a função é positiva. E depois dos dois zeros, o y, que é a função, ela volta a ser negativa. Agora, quando o meu delta é zero, implica que a função ela vai ter apenas um zero, ou uma raiz, ou seja, duas raízes iguais. Né? A gente fala duas raízes iguais. Isso quer dizer que a função continua de boca para baixo, só que toca no eixo x em apenas um lugar. Quer dizer, a esquerda do zero da função continua sendo negativa e a direita do zero da função continua sendo negativa. Tá? A função está na parte de baixo do eixo y. Apenas aqui no zero da função, né, que o y vai ser zero, que a função vai ser zero. E quando nós temos, nesse caso aqui, um delta negativo, quer dizer, nós temos a função não possui raízes reais. Isso quer dizer que o gráfico, a função tem um gráfico com cavidade voltada para baixo, sem tocar no eixo x. Então não existe zero, né, delta negativo, não existe raiz, e aí não vai existir zero real. Existe gráfico, existe tudo, menos raiz da função. Então, aqui nesse caso, em qualquer que seja o valor de x que eu assumir antes do zero da função e depois do zero da função, o y ou a função sempre vai gerar valores negativos.